O Senhor Jesus, ninguém do lado de fora. Tenho certeza que Deus em poucos minutos falará conosco nesta noite. Juízes capítulo de número 13. Juízes capítulo de número 13. Glórias ao Senhor Jesus. Se você achar, coloque sobre os seus pés só por mais um instante e vamos estar lendo. Você já se assenta. É um texto bem conhecido. Estava aqui hoje ministrando essa palavra no meu coração. Tenho certeza que essa é para mim, juntamente com você. Juízes capítulo 13, verso 1. Diz assim o texto: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era bem. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era bem aos olhos do Senhor. Sei, eu espero alguém que está com a Bíblia aberta reagir. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 dias. Quantos anos? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo, quem? Do Senhor, apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens. Eis que agora é estéril o quê? Eis que agora é estéril, quem está comigo, eis que agora é estéril o quê, irmãos? E nunca o quê? Concebido, porém conceberás. Não vi nenhum glória. Primeiro ele está falando, nunca teve, agora vai ter. Nunca teve, agora vai ter. Não, eis que você nunca teve, agora vai ter. Você está perdendo a oportunidade, hein? Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalhas, porquanto o menino será nazireu desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Versículo de número 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E permaneceu o anjo maravilhosamente observando Manoá e a sua mulher. O anjo estava fazendo o que, irmão? Então fala para seu irmão assim: cuidado, porque o anjo, ele observa você. Glória a Deus. Pai, te louvo e te exalto nessa noite pela oportunidade. Fale conosco mais uma vez. Não fale aquilo que nós queremos ou gostaríamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Só quem crê diz: vem comigo, Caio. Que Deus possa te usar nessa noite, porque meus minutos são poucos, mas eu tenho certeza que as revelações de Deus para a minha vida e a sua são muitas. O texto que agora acabamos de ler vai falar sobre uma resposta de Deus à vida de um homem chamado Manoá e à vida de uma mulher. O texto vai falar também sobre uma resposta do Senhor sobre a vida de uma Israel. Israel é essa que, segundo o que agora acabamos de ler, pastor Patrick, é ela por se distanciar do Senhor. O Senhor os entregou nas mãos dos vossos inimigos. Primeiro ponto, nós aprendemos aqui que Deus, Deus, ele sabe como nos trazer de volta. Deus, ele sabe como, não preocupa, pode fugir à vontade, tu pode andar para a direita, para a esquerda, pode correr à vontade. Deus sempre sabe, sempre tem uma forma, uma maneira de te trazer de volta. Às vezes você vê pessoas passando por problemas e situações
que você não consegue compreender. É Deus trabalhando para trazer de volta. Porque na verdade nós muitas das vezes, quando estamos sendo abençoados por Deus, quando estamos sendo alcançados pelas bênçãos do Senhor, nós nos distraímos. E na maioria das vezes também, quando nos envolvemos com quem não é para envolver, também nos distanciamos do Senhor. Não sei qual é o motivo, não sei qual foi a circunstância que te levou a se distanciar de Deus, mas uma coisa eu sei: esse Deus, quando Ele tem propósito, Ele sabe a maneira de nos trazer de volta. Eu vou falar, Ele sabe a maneira de te trazer de volta. Eu não sei se essa luta que você está passando, se esse momento de turbulência espiritual que você está enfrentando é um propósito de Deus para te trazer de volta. Por quê? Porque todas as vezes que as coisas apertam, que o circo aperta para nós buscamos mais. Você sabe muito bem disso. Quando as coisas estão boas demais, tu vai para o culto quando quer, quando pode, quando tem vontade. Mas quando aperta, nós viemos porque sabemos que aqui é o lugar que nós buscamos refúgio, aqui é o nosso refúgio, é o lugar que nós buscamos a nossa vitória da parte do Senhor. Então Deus às vezes permite coisas acontecerem, e muitas das vezes parece sim que somos entregues aos nossos inimigos, porque Deus sabe como tratar conosco. Porque se te colocar na mão só de gente boa demais, tu não muda nunca. Mas se colocar na mão daquele que de repente quer ver o teu mal, o teu fim, tu vai despertar e vai falar: opa, eu já observei que isso aí não quer me ajudar em nada, porém só quer me destruir. Então Deus, quando percebe que Israel havia se distanciado dos caminhos do Senhor, Ele vai também permitir que os inimigos de Israel, que eles levantam contra eles, e vai deixar eles por 40 anos sobre cativo, 40 anos sobre batalha, 40 anos sofrendo nas mãos dos seus inimigos. Porém, esse Deus que é amor, Ele é misericórdia. Esse Deus que Ele também é fogo consumidor. Esse Deus, Ele olha para esta Israel e Ele, sabedor que esta Israel tinha um propósito, uma promessa, Ele então agora vai elaborar um meio de trazer essa Israel de volta, de resgatar aquele povo. E aí o que acontece? O texto vai dizer que no meio daquela circunstância, no meio daquelas batalhas, no meio daquela situação que Israel vivia, o anjo do Senhor desce, pastor Patrick. Eu vou falar de novo para eles entenderem. No meio de toda aquela turbulência espiritual que Israel estava vivendo, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desce. Não, eu vou falar para tu entender. No meio daquela luta, o anjo do Senhor desce. No meio daquela prova, o anjo do Senhor desce. No meio daquela perseguição, o anjo do Senhor, vem comigo, meu filho, o anjo desce. No meio dos desafios, o anjo desce. No meio da guerra, o anjo desce. No meio dos levantes, o anjo desce. Porque Ele até permite alguns levantar contra você, mas por amor, a Bíblia vai dizer que Ele desce. E eu vou dizer, e quando Ele desce, milagre acontece. Quando Ele desce, aleluia, Deus resolve problema. Quando Ele desce, a circunstância muda. Quando Ele desce, vitória chega. Eu acho que eu estou falando só para dois que entenderam aqui nessa noite. Eu estou dizendo que o anjo do Senhor hoje decidiu descer nessa casa, aleluia, e pode ter certeza, Ele desce para mudar histórias nesse lugar. Eu vou falar até tu acordar, o anjo está descendo. Eu estou dizendo que no meio dessa guerra o anjo está descendo. Eu estou dizendo que no meio dessa batalha de avivamento, o anjo está descendo. Olha para mim aqui. No meio dessa circunstância, eu estou profetizando. O anjo do Senhor está descendo. No meio dessa guerra que tu acha que já era o fim, a palavra é essa: o anjo desce. Será que quando vocês estão entendendo isso nessa noite? Quando vocês estão entendendo isso nessa noite? Eu não sei como está o teu dia, eu não sei como está as batalhas que tu está enfrentando, mas uma coisa eu sei: o anjo que desce para trazer vitória. Aleluia! Quantos precisam de uma resposta aqui nessa noite? Quantos precisam de algo de Deus nessa noite?
Glória a Deus. Parece que tem um que precisa. Tem dois que precisam. Tem três que precisam. O anjo do Senhor desce. E presta atenção em algo aqui. O anjo desce. E ele desce para falar com uma mulher que era estéril. Para falar com um homem que por intermédio dessa mulher não podia ser pai. O anjo desce. E a palavra que o anjo libera para ela é: olha, tu nunca concebeu. Tu nunca teve. Olha a palavra do anjo. Tu nunca recebeu. Tu nunca viveu. Tu nunca alcançou. Tu nunca sentiu. Só para crente entender. Mas hoje vai receber. Mas hoje, olha a palavra que ele traz para ela, pastor Patrick. Isso é o anjo do Senhor, que na teofania quer dizer o próprio Deus. Ei, mulher, você nunca teve, agora vai ter. Vou falar. Ei, homem, você nunca teve, agora vai ter. Ei, olhava para você e achava, nunca vai conseguir. Não, mas eu, Senhor, estou dizendo, vai conseguir. Falar com você já não vai dar certo, mas a palavra do anjo é essa: já deu certo. Por que deu certo? Porque quem desceu nessa situação agora é o anjo. Quem desceu nessa situação agora é o próprio Cristo. Então a palavra para ele, Caio, é essa: olha, você nunca concebeu, mas vai conceber. Sabe o que ele está dizendo? Nunca houve vida gerada por você, mas agora vai ter. Aleluia. Nunca aconteceu de uma vida ser gerada por ti, mas agora vai ter, porque eu estou dando a minha palavra. Não, tu parece que está ouvindo muita gente que está falando assim: não vai dar certo, não vai conseguir, olha, essa porta nunca vai se abrir. Ei, isso que tu está pedindo, isso que tu está buscando, nunca vai ter. Aí tu dá ouvido, e agora eu vim dizer assim: o anjo está dizendo assim: olha, você nunca teve nas mãos, mas hoje eu estou falando, vai levar para casa esse milagre. Vai levar para casa. Quantos querem essa palavra? Você nunca pegou esse milagre e gostaria nas mãos, mas a palavra do anjo é essa: tu vai levar para casa essa vitória, tu vai levar para casa. Quantos estão preparados para sair gerando milagres aqui nessa casa hoje? Quantos creem que a palavra hoje é essa? O anjo desce e milagre acontece. O anjo desce e milagres acontecem. Presta atenção, coisa forte aqui. Você nunca teve, mas agora vai ter. E ele continua dizendo assim: olha, e sobre este que eu vou gerar de ti, esse vai ser um nazireu, que quer dizer um separado, um escolhido. Sabe, Rando, o que o Senhor está dizendo para Manoá e a sua esposa? Ele está dizendo assim: olha, eu vou te dar, e não vou te dar uma coisa qualquer. Não, eu vou te dar e não vou te dar algo comum, pastor Patrick. O que o anjo está dizendo assim: olha, o que eu vou fazer na sua vida não é algo ordinário, mas extraordinário. Vou falar de novo. O que o anjo está dizendo para Manoé, para a esposa de Manoé, é o seguinte: eu não vou te dar algo comum, eu vou te dar algo sobrenatural. Ei, se tu está esperando receber alguma coisa comum nessa noite, tu veio para o lugar errado. Mas se tu está esperando receber algo sobrenatural, que só Deus pode fazer, a palavra que ele está dizendo é essa: eu não vou te dar nada comum, eu vou te dar algo sobrenatural. Por quê? Porque o que tu vai pegar nas mãos vai fazer todo mundo parar e dizer: somente o Senhor poderia fazer isso na vida dele, somente o Senhor poderia fazer isso na vida dela. É por isso que o que Deus vai fazer em ti e através de você não é natural, é espiritual. Quantos crê nessa palavra? O problema, sabe o que acontece, pastor Patrick? É que muitas das vezes nós estamos querendo naturalizar aquilo que é espiritual e queremos espiritualizar aquilo que é natural. O anjo está dizendo assim: eu vou fazer no mundo espiritual e vai se materializar no mundo físico, porque só Deus vai cumprir promessa. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra?
vai dar à luz alguma coisa comum. Por que não era comum? Porque a palavra é essa, olha, porque deste que eu vou gerar através de ti, vou começar a livrar a minha Isa. Então presta atenção, Deus está te dando algo espiritual, algo extraordinário, e através desse milagre Ele vai começar a fazer alguma coisa grande. Ele vai começar a fazer alguma coisa grande. Eu vou falar de novo. É por isso que você tem que tomar cuidado. Tem hora que nós queremos naturalizar muito as coisas espirituais, e o céu está dizendo assim: através dessa bênção que eu vou entregar nas tuas mãos, eu vou começar a fazer o que ainda não fiz. Eu vou começar a fazer uma coisa grande acontecer. O que é isso? Este vai começar a livrar. E você sabe que estamos falando de Sansão, alguém que cresceu com uma força extraordinária, alguém que Deus levantou para livrar Israel da mão dos filisteus. Então Deus precisava usar alguém. Deus ia usar alguém nessa terra, e Ele está dizendo assim para a mulher de Manoá: é através de ti que eu vou começar a fazer aquilo que eu quero fazer. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. O que Deus quer fazer nessa terra é através de você que vem nesse culto nessa noite. O que Deus quer fazer nessa cidade é através de você que vem nesse culto. Pastor, mas eu nunca preguei, eu nunca cantei, eu não tenho, pastor, é só oratória em cima do altar, e o céu está dizendo assim: mas eu vou começar a fazer, através de você eu vou começar a fazer. Está preparado para viver isso? Porque às vezes eu olho para aquilo que Deus quer fazer e vai fazer, e eu me coloco no lugar de Deus. Às vezes eu quero olhar para mim, entendendo que é assim que Deus me vê. Que Deus me vê assim, alguém incapaz. Que Deus me vê assim, alguém sem condições. Que Deus olha para mim e fala assim: ah, isso é um João ninguém, isso é pensamento teu. Quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Ele vê a menina dos seus olhos. Aleluia. Eu vou falar de novo. Quando Deus olha para você, Ele fala assim: essa é minha nação eleita, esse é meu povo eleito, sacerdócio real, povo escolhido e adquirido por mim. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você tem que parar de se rebaixar para você mesmo, porque tem hora que eu nem espero, tem hora que não é nem as pessoas que me põem para baixo, não, sou eu mesmo que limito a ação de Deus na nossa vida. Aí Deus está dizendo para uma que nunca gerou, e está dizendo assim: tu nunca fez, mas vai fazer. O que tu vai fazer, ninguém nunca fez. O que tu vai viver, ninguém ainda nunca viveu. Eu quero começar de você fazer algo novo. Eu quero começar de você fazer algo novo. E a Bíblia vai dizer que ele pega, e agora Manoá, ele vai fazer provas. Ele quer ver o Senhor falar e vai orar: Senhor, fala mais uma vez. E a mulher andando no caminho, a Bíblia vai dizer que o anjo volta e fala com ela pela segunda vez. E ela chama ele agora e fala: meu esposo quer ouvir, meu esposo quer também receber essa palavra. E o anjo vai liberar essa palavra para ele, e vai dizer que deles seriam gerados aquele que Deus iria levantar para livrar a sua Israel. Então ele se enche de fé, se renova as forças, e agora ele vai fazer algo interessante, pastor. Ele vai oferecer o anjo uma oferta ao Senhor, porque Manoá entende que não tem como eu receber de Deus sem entregar para Deus. O problema é que essa geração de hoje, ela só aprendeu a receber e não aprendeu a entregar. É por isso que muitas das vezes nós procuramos milagre e nós não vemos milagres acontecer. É por isso que muitas das vezes tu vem para um culto e sai da mesma forma, porque a pergunta é: o que você entregou? O que você entregou para o Senhor por esse milagre que você busca, que você espera acontecer na sua vida? Aí diz o texto que o anjo do Senhor, enquanto Manoá entregava a oferta de sacrifício a Deus, o anjo lhe observa. O anjo fazia o quê? A pergunta é: se o anjo te observar hoje, o que tu está entregando? Não, eu vou falar de novo. O anjo desaparece, Manoá está aqui fazendo sacrifício, ele e a esposa, por uma bênção que ainda não veio. É porque a gente faz muito culto de ação de graça depois que a bênção chega. Depois que tu ganha a casa e tu quer dar um culto de ação de graça. Depois que o milagre acontece, tu quer dar o testemunho.
Mas agora não, agora eles vão oferecer o Senhor um sacrifício ao Senhor, porque eles entendem que o que Deus falou vai se cumprir. E enquanto eles estão fazendo isso, sabe o que acontece? Eles conseguem atrair a atenção de Deus para a vida deles. Porque o teu sacrifício de louvor, a tua oferta de sacrifício, ela atrai a atenção de Deus. É por isso que tu tem que aprender isso nessa noite. É por isso que a igreja de hoje precisa entender. Sabe o que atraiu o favor de Deus para a vida de Ana? Não foi o quanto ela olhava para Penina e chorava por causa das perseguições, mas por causa do sacrifício de louvor que Ana entregava ao Senhor. Ei, vou falar de novo. Eu sei que está doendo, mas Deus precisa ver você entregando. Eu sei que está difícil, mas o Senhor quer ver você entregando. Eu sei que não está sendo fácil, mas o Senhor quer ver tu entregando. O Senhor quer te observar. Aleluia, porque adorar a Deus na bonança é muito fácil. Eu quero ver na prova, como cantou aqui nessa noite, o hino de Jó. É na prova que ele adora, é na prova que ele enaltece, é na prova que ele vai dizer um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada: bem sei eu que o meu Redentor vive, e que ele se levantará e vai julgar em meu favor. Então agora, Manoá está entregando, e o anjo está te observando. Que tipo de oferta? Não fale. Você tem entregado. Porque se o apóstolo observa, imagina Deus. Se o apóstolo consegue observar, às vezes, a entrega que tu tem, imagina o Senhor. Será que para essa bênção que tu almeja, este sacrifíciozinho que tu está entregando é o suficiente? Será que isso que nós entregamos para Ele é o suficiente para atrair aquilo que tanto buscamos e almejamos do Senhor? Então ele está lá sacrificando e o anjo está assim. É isso aí. Esse Valdir que eu queria ver. Tá vendo? O anjo está lá assim. Olha para tu ver. Essa Silvana abrindo boca, mas é ela que eu queria ver no culto. Está abrindo boca, mas está no culto. É esse que eu queria ver. Olha lá. Olha para Josi, tadinho. Olha lá para tu ver. Um olho aberto, o outro fechado, mas está entregando. E o anjo está observando. Olha, ele chegou atrasado, mas chegou. Eu vi na hora que ele chegou. Eu estou falando eu agora, o anjo, não é o apóstolo. Eu vi na hora que ele chegou. Mas chegou. Melhor chegar tarde, mas chegar, sim ou não? Do que não chegar. Melhor chegar tarde, mas chegar, do que não chegar. E Deus estava aqui observando. Enquanto o Senhor observava a entrega, eu quero crer, estou conjecturando, que Deus olhava e falava assim: uau, achei agora um casal. Não achei só um, achei um casal. Sabe por quê, Valdir? Ele achou um casal? Porque estavam os dois. Os dois receberam a palavra e os dois agora entregam para o Senhor aquele sacrifício, crendo na palavra que o anjo havia liberado. Então ele olha e fala assim: é assim que nós vamos vencer. É assim que tu vai vencer. É assim que nós como igreja vamos vencer. O dia que todos estiverem no mesmo propósito, entregando da mesma maneira. O anjo já desceu nessa situação, sim ou não? O anjo já desceu e já deu vitória. A palavra já foi liberada. Agora quem vai entregar somos. Aí enquanto eles estavam aqui entregando, colocando fogo, queimando o cabrito, assando, que a fumaça e o fogo começou a subir. O fogo começou o quê? Por que eu vou falar, Jesus? Porque todas as vezes que eu começo a entregar, o fogo sobe. Eu vou falar, não, todas as vezes que eu começo a entregar sacrifício, o fogo sobe. O fogo sobe, o negócio incendiou. Eu estava entregando aqui, é o pouco que eu tenho. Senhor, era só um cabrito, mas eu estou fazendo o fogo subir. E o anjo está aqui observando, eu sei. Tu está entregando e ele queria de qualquer forma ser grato. Sabe por quê? Porque a gratidão atrai o favor de Deus. Ei, a pior coisa é uma pessoa murmurenta que só anda reclamando e murmurando. Mas um que tem o coração grato ao Senhor, ele atrai o favor de Deus. Então o anjo observava que aquele casal ali, mesmo sem ter,
eles eram gratos simplesmente por ter recebido a palavra. A Jesus eu vou falar, o que mesmo sem ter, eles já eram gratos só por ter recebido a palavra. Quantas vezes o Senhor tem liberado palavras, e a pergunta é: tu tem sido grata a Deus pelas palavras que Ele tem liberado para a tua vida? Tu tem sido grato ao Senhor pelas palavras que Ele tem direcionado a tua casa, direcionado a tua família? Então agora o anjo, ele observa, e enquanto eles entregavam, que o anjo observava, a Bíblia vai dizer que o anjo entra no meio daquele fogo e ele sobe aos céus. Aleluia. Eu vou encerrar aqui dizendo para tu acordar: o anjo, enquanto eles entregavam, ele entra no meio daquele fogo e ele sobe aos céus, porque não tem nada que o Senhor gosta mais do que se manifestar no meio do fogo. Aleluia. É verdade, Ele é fogo, e Ele é fogo consumidor. Ele é fogo, aleluia, e Ele quer que a igreja esteja assim, como uma chama acesa, porque quando você incendeia o fogo aqui, o anjo sobe e traz fogo do céu para a tua vida. Aleluia. Quantos creem que o Senhor nessa noite desceu, trouxe a palavra e está subindo no meio da sua adoração para dizer: olha, eu já dei o recado e aquela igreja recebeu, agora é só cumprir com a tua palavra, agora é só cumprir com a tua promessa. Quem crê que Deus vai cumprir promessa aqui nessa noite? Quem crê que Deus vai cumprir promessas aqui nessa noite? Não é o que já aconteceu na vida de alguém, é Deus fazer na tua o que nunca ninguém teve. O que Ele não fez na vida de ninguém. Não é porque você é melhor do que ninguém, porque nós não somos merecedores de nada, mas é porque a sua graça nos escolheu, a sua graça nos encobriu. É por isso, Ele olhou para você e a graça te abraçou, te alcançou, e Ele está dizendo: vou fazer, vou cumprir, e vai acontecer. Fica de pé comigo nessa noite. De coco. O negócio é melhor na água de coco aqui, né, Valdir?